Um dos filósofos mais importantes da história foi Platão. É extremamente provável que tu já tenha ouvido alguém falando algo sobre ele que a pessoa nem mesmo sabia que veio dele. Eu sou Thiago Krasevski, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. O Platão era inegavelmente muito inteligente e ele tentou nos ensinar o conceito de conquistar as pessoas. A nossa primeira lição vem de uma frase dele. Aliás, todas as lições que eu vou ensinar aqui vêm de frases dele. Aqueles que contam as histórias governam a sociedade. Embora claramente o Platão não tenha sido um entusiasta dos holofotes, de fama e essas coisas assim, e até tenha incentivado ativamente o oposto, ainda assim ele não era um imbecil, tá? Nós temos que concordar com algo muito claro. A pessoa tem que ter um enorme nível de imbecilidade para negligenciar oratória, dicção, storytelling e fama. É um erro esdrúxulo de tão burro tu não buscar essas coisas e não se aperfeiçoar nelas. Quem passa as histórias adiante, quem cativa as pessoas é quem é lembrado sempre. Por exemplo, no século XXI, quem é que cativa as pessoas? Quem tem uma boa comunicação. Sobre quem é que a gente lê no século XXI? Quem tinha uma boa comunicação escrita. Basicamente, quem governa a sociedade são pessoas que, número 1, escreveram bons livros. Aí as pessoas contemporâneas leem esses livros e baseiam a realidade e administram a sociedade com o conhecimento desses livros. E número 2, pessoas que cativam as outras explicando as coisas. Vou te dar alguns exemplos, tá? Sócrates não escreveu nenhum livro, Jesus não escreveu nenhum livro, Siddhartha Gautama não escreveu nenhum livro, Diógenes não escreveu nenhum livro, mas eles se comunicavam bem e isso fez eles influenciarem toda a história. Já o Platão, não que ele tenha sido um mau comunicador, muito pelo contrário, tá? Só que ele deixou as histórias dele pra frente através de escritos. E isso eternizou ele na mente de muitas pessoas que leram os seus escritos e assim ele foi influenciando geração após geração. Então o Platão, teoricamente, foi capaz de influenciar a história porque ele contou histórias. Mas Thiago, isso que tu tá falando é um absurdo, não faz nenhum sentido, talvez seja até mentira. Brother, Platão nasceu cerca de 428 anos antes de Cristo, e a gente ainda fala dele. Então pra mim isso já é um princípio básico de que se tu tem uma história tu pode conquistar o mundo, ponto final. Só que claro, isso só depende da forma como tu vai fazer isso. Então não negligencia tua oratória, tua dicção, o teu storytelling, a tua fama e etc. A nossa segunda lição é o seguinte: homens sábios falam porque tem algo a dizer, os tolos porque tem que dizer algo. Se tu é o tipo de pessoa que tem que dar a tua opinião, tem que dar a tua palavra, tem que se expressar sobre aquele acontecimento, toma muito cuidado. Talvez tu tenha feito o árduo trabalho de parecer um burro pra todo mundo. É simples, velho. Quando tu escolhe as tuas palavras, elas se tornam mais importantes. O mundo funciona assim, não odeia o jogador, odeia o jogo. As pessoas ouvem o valor que tu comunica, então se tu tá comunicando coisas de baixo valor, ninguém se importa. O Robert Greene fala exatamente isso na Quarta Lei do Poder: fale menos que o necessário. Isso é extremamente sábio. Aqui na descrição tem um link pra te comprar o livro das 48 Leis do Poder. A nossa terceira lição é: melhor um pouco bem feito do que muito mal feito. A grande maioria das coisas exige qualidade e não quantidade. É um grande erro pensar que se tu fizer muito com pouca qualidade vai dar tudo certo. Não, velho, as pessoas gostam de capricho, gostam de coisas boas, bem feitas. Se tu faz 5 coisas mal feitas e uma bem feita, pode ter certeza que as pessoas vão te procurar pela coisa que tu faz bem feita. Um grande exemplo disso é a Apple. Todo mundo gosta da Apple porque lá tem produtos excelentes. Não tem uma quantidade infinita de produtos, só que tem produtos com excelência. Isso que eu te contei vem de uma cultura que o Steve Jobs implantou na Apple. Ele inclusive passou esse conselho para um amigo dele. O amigo dele estava tendo dificuldades para administrar, se eu não me engano, a Nike, e o Steve Jobs passou o conselho: se livra das coisas ruins e foca nas coisas boas. A nossa quarta lição é a seguinte: existem 3 classes de homens diferentes: os amantes da sabedoria, os amantes da honra e os amantes do lucro. Claro que isso é meio banalizado, separar as pessoas em 3 classes, só que em geral, se tu pegar 100 pessoas, tu vai encontrar umas 10 que amam aprender, ou seja, são amantes da sabedoria, umas 60 que vão
vão ser amantes da honra, que, meu Deus, se tu ferir o ego deles é a pior coisa de toda a história. E umas 30 que vão ser guiadas pelo lucro. Claro, esses números que eu disse são completamente inventados por mim, tá? É uma proporção que mais ou menos eu noto nas pessoas que eu conheço, ou seja, vem da minha própria experiência. Mas voltando pro assunto central, dentro dessas 3 áreas, ou seja, sabedoria, honra e lucro, vão existir áreas adjacentes a elas que vão guiar as pessoas. Mark Manson diz isso no livro dele: cada pessoa tem um valor Deus, ou seja, um valor emocional supremo aos outros. Não é que a pessoa que, por exemplo, gosta de sabedoria não vai nunca querer nem lucrar na vida. É só que a sabedoria vai ser mais importante, mas não absoluto sobre tudo. É uma forma de guiar tua vida, guiar tua existência. Por exemplo, o cara que visa sempre o lucro, talvez ele não seja apaixonado por dinheiro, mas ele seja muito apaixonado por vencer tudo, que é uma área que venha a ser adjacente ao lucro. O mais certo a se falar aqui é que a grande maioria das pessoas é guiada mais ou menos pelas mesmas coisas. E só o fato de eu ter te falado isso e tu conseguir racionalizar o que eu te falei, se tu for inteligente, velho, tu vai começar a prestar atenção nos valores que guiam as pessoas e vai usar isso a teu favor. E isso vai te abrir inúmeras portas, irmão. Deixa o teu like nesse vídeo por esse impressionante conhecimento, como uma retribuição a mim. E a nossa quinta e talvez mais importante lição é: para um homem, vencer a si mesmo é a primeira e mais nobre das vitórias. O único caminho para ter liberdade, para ser acima da média, para ser uma pessoa completamente espetacular, vai ser o caminho da disciplina e de vencer a si mesmo. Quando tu coloca algo na tua cabeça e decide que vai fazer aquilo, velho, ninguém pode te parar. A única pessoa que pode te impedir de fato é tu mesmo. Tu quer construir foguetes, por exemplo? Ninguém vai te impedir de ler os livros que te ensinam a fazer isso. Inclusive o Elon Musk aprendeu dessa forma. Quer ser o maior especialista do mundo em filosofia? Eu não posso te impedir. Ninguém pode. Mas Thiago, eu não tenho objetivos nem metas. Melhor ainda, brother. Se tu não tem um objetivo nem metas, escolhe um caminho e se torna o melhor naquilo. Vou te dar um exemplo. Até os meus 21 anos eu não tinha nem metas nem objetivos quaisquer. Eu só sabia que eu gostava de 2 únicas coisas. Eu gostava muito de ler e muito de escrever. Eu fui experimentando um monte de coisa até conhecer o YouTube. E não foi nada mágico, não foi uma paixão, não foi surpreendente, não brilhou o olho, nada disso. Só que para fazer roteiros eu precisava ler e depois escrever. E disso eu gostava. Foi daí então que surgiu a minha decisão: eu vou viver de YouTube. Alguém pode me impedir de fazer isso? Não. Pronto, agora eu tinha uma direção para seguir. A partir daí eu criei métodos para não ficar sem conteúdo, eu criei métodos para desenvolver melhor a minha comunicação, comecei a explorar mais o mundo online, etc. E aí foi surgindo uma paixão em mim por tudo isso. E eu aposto que essa paixão não teria surgido se eu não tivesse dado uma direção para mim mesmo. Tudo que tu precisa para tomar controle do teu destino é ter uma direção para seguir. E claro, com certeza se comprometer com essa direção. Se tu quer, tu pode. Se tu pode, tu consegue. Isso eu tenho certeza. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o teu like nesse vídeo. Me segue nas outras redes sociais. Links de livros na descrição. Fui.